Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Feminino do Flamengo aplica goleada histórica no seu segundo jogo da Copa Rio 2026. Clima esquenta no Ninho do Urubu. Bastidores são divulgados e jogadores discordam do Filipe Luiz. Filipe se prepara para a marca centenária no Flamengo e declara amor ao clube. Surpresa no Ninho, diretoria já trata a saída de jogador como inevitável após a Copa do Mundo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Nessa segunda-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu às 15h30, horário de Brasília, e iniciou a sua preparação para o jogo contra o Lanús, na quinta-feira aqui no Maracanã, dia 26. Os dois treinos seguintes, na terça-feira e na quarta-feira, também começam às 15h30, horário de Brasília. Dessa forma, o Filipe Luiz organiza a preparação com foco total na decisão. Ajusta os últimos detalhes ao longo da semana e define a equipe titular para esse jogo de quinta-feira. Os dois treinos seguintes, na terça-feira e na quarta-feira, também começam às 15h30, horário de Brasília. Dessa forma, o Filipe Luiz organiza a preparação com foco total na decisão, ajusta os últimos detalhes ao longo da semana e, na atividade final, vai definir a sua equipe principal para esse jogo. Flamengo e Lanús se enfrentam às 21h30, horário de Brasília, dessa quinta-feira, em jogo válido pelo título da Recopa Sul-Americana. E o Flamengo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para ser bicampeão do torneio. E se vencer por uma diferença de 1 gol, a partida vai ter prorrogação de 15 minutos para cada lado. E se persistir o empate, a disputa vai para os pênaltis. O Flamengo feminino não tomou conhecimento e venceu o Real Reipes por 7-0 nessa segunda-feira. Em jogo válido pela segunda rodada da Copa Rio Feminina, a partida aconteceu no estádio José Bastos Padilha, na Gávea. Os gols do Flamengo foram marcados por Nicole Jamile, Nicole Manuel, Bruna e Letícia Pinho 2 vezes. Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança da Copa Rio Feminina. Até o momento, as meninas da Gávea somam 6 pontos, com 2 vitórias em 2 rodadas. Na estreia do torneio, o Mengão venceu o Vasco por 2-1. Vale lembrar que a Copa Rio Feminina reúne 5 equipes em turno único: Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e Real Reipes. Assim, o time que acumular mais pontos no final da competição vai se sagrar campeão. O rubro-negro, inclusive, é o atual detentor do título. As meninas da Gávea agora voltam a campo no dia 5 de março para enfrentar o Botafogo às 15 horas, horário de Brasília, pela terceira rodada da Copa Rio. Segundo o portal Coluna do Fla, a UEFA suspendeu provisoriamente o jogador Gianluca Prestiani, que foi acusado de racismo no caso do Vini Júnior. O jornalista Fabrício Romano afirmou que a UEFA notificou o Benfica de Portugal nesta segunda-feira. E com isso, enquanto a entidade segue com as investigações sobre o caso de racismo, o Prestiani não vai poder jogar contra o Real Madrid, pelo menos no próximo jogo entre as equipes. Depois da vitória do Real Madrid no jogo de ida sobre o Benfica por 1-0, o time do Vini Júnior vai reencontrar o Benfica nessa quarta-feira, na partida de volta dos play-offs da Champions League. O jogo agora vai ser realizado no Santiago Bernabéu, na Espanha, a partir das 17 horas, horário de Brasília. Bicampeão do Brasileirão Sub-20, o Flamengo segue na sua caminhada pelo Tri nesta segunda-feira contra o Vasco às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Luso Brasileiro aqui no Rio de Janeiro. A partida vai ser transmitida pelo Sport TV em canal fechado para todo o Brasil. A equipe rubro-negra, comandada pelo técnico Bruno Pivetti, chega embalada aí para esse clássico contra o Vasco, porque na última quinta-feira venceu o Red Bull Bragantino por 6-4 lá em Atibaia, São Paulo. Vale mencionar que a delegação rubro-negra voltou ao Rio de Janeiro no mesmo dia da vitória e sábado foi dia de treinamento regenerativo para os jogadores que atuaram contra o RB Bragantino.
E ontem, o Bruno Pivetti comandou o treinamento onde definiu o time titular para esse clássico de hoje à noite contra o Vasco. O Felipe Luiz se aproxima de marca centenária no Flamengo e declara amor ao clube. O Flamengo anunciou a chegada do Felipe Luiz como técnico profissional em setembro de 2024, após a demissão do Tite, e assim, com um pouco mais de um ano no comando, o treinador conquistou 5 títulos: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Hoje, o Felipe Luiz tem 99 jogos como técnico do Flamengo, com 62 vitórias, 23 empates e 14 derrotas, tendo um aproveitamento de 70%, com o time tendo marcado 173 gols e sofrido 65. 100 jogos, eu me sinto um cara privilegiado. Eu lido bem com as críticas esportivas, as outras nem tanto. São naturais, faz parte do cargo que estou exercendo hoje. Se eu fosse um cara conformado, eu não estaria aqui. Cada vez que estou em campo, eu coloco ali o que conquistei, porque posso ser xingado e apagar tudo o que já fiz no clube. Eu confio muito no meu trabalho, eu amo o clube e amo a pressão que vivo. Isso me deixa vivo, me desafia ainda mais. Quero reverter essa situação e que a torcida cante de novo que o Mengão campeão voltou. O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela partida de volta da final da Conmebol Recopa contra o Lanús da Argentina. Esse jogo vai ter a transmissão ao vivo da Disney Plus em canal fechado. Em caso de título, o Flamengo vai ganhar $1.800.000, 9,3 milhões de reais, e se for vice, vai ficar com $900.000, 4,7 milhões de reais na cotação atual. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. Conforme divulgado pelo portal Bola VIP Brasil, o Flamengo já admite vender o volante Everton Araújo depois da Copa do Mundo. O garoto vem recebendo diversas sondagens do mercado europeu e a ideia do clube agora é renovar o seu contrato para aumentar a sua multa rescisória, para o exterior principalmente, e também dar um aumento salarial para o jovem que vem se destacando ao longo dessa temporada. O portal ainda apurou que existe uma equipe alemã, cujo nome não foi revelado, que está preparando uma investida pesada por ele, e os valores devem chegar na casa dos 20 milhões de euros, 122 milhões de reais na cotação atual. O Everton Araújo foi mais um caso de volta por cima no Flamengo. O Felipe Luiz sempre acreditou no seu futebol, mesmo com as muitas críticas que o garoto recebeu na temporada passada. Hoje, para muitos torcedores, o Everton Araújo deveria ser titular ao lado do Pulgar. Ele está muito bem fisicamente e crescendo de rendimento a cada jogo. O Everton Araújo tem um bom porte físico, que aliado à forma como ele preenche os espaços no meio de campo, faz com que os clubes europeus entendam que o jogador realmente é uma contratação muito importante. A vitória por 3-0 sobre o Madureira pode ajudar a aliviar um ambiente que se tornou uma panela de pressão no Flamengo nas últimas semanas. Seja por cobranças da torcida, da diretoria ou insatisfação com algumas medidas no dia a dia, o clube tenta administrar o clima às vésperas do segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús nesta quinta-feira, aqui no Maracanã. No último sábado, o presidente BAP esteve no Ninho do Urubu. Na sexta, a delegação ganhou folga após o retorno da Argentina. No CT, o dirigente teve reuniões com a comissão técnica, com o diretor de futebol José Boto e com o elenco todo. O tom foi de fortes cobranças depois de um começo decepcionante de temporada. O presidente BAP entende que investiu muito alto e conseguiu a manutenção dos seus principais jogadores e, portanto, os resultados deveriam ser muito melhores. O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e correu sério risco de eliminação agora no Campeonato Carioca. Cabe ressaltar que os encontros do presidente com o técnico Felipe Luiz e com o Boto são periódicos. Quando não são presencialmente, acontecem de forma virtual.
O BAP costuma ir ao Ninho do Urubu a cada 10 dias. No entanto, essa reunião foi mais dura. A conversa com os jogadores é bem menos frequente, apesar de já ter acontecido antes, mas mesmo assim, o clima no CT já não é mais o mesmo de outros tempos. Alguns jogadores acreditam que há falta de diálogo com Felipe Luiz e se sentem incomodados com as decisões da comissão técnica. A comunicação com a direção de futebol José Boto também não é tão aberta assim. Isso se estende para os jogadores e também para outros setores do clube. O presidente BAP tem sido figura mais frequente em decisões relacionadas ao futebol do Flamengo. Ele participou diretamente da negociação do Lucas Paquetá e ordenou a volta dos jogadores da equipe principal, ainda no Carioca, para os clássicos contra o Vasco e contra o Fluminense. Na renovação do Felipe Luiz, ele também apareceu. Todo o processo gerou desgaste entre as partes. Em certo momento, o treinador se sentiu até exposto. Nos 3 gols sobre o Madureira ontem, quase não houve comemoração entre os jogadores, que foram discretos. A pressão chegou também às arquibancadas, que cobrou antes mesmo da bola rolar. Os jogadores entenderam que o momento não pedia uma festa, uma comemoração. Durante o encontro, o presidente fez cobranças importantes e exigiu uma mudança de postura do time e quer resultados positivos daqui para frente, sob pena de cobranças ainda mais severas e consequências mais enfáticas. Antes de terminar esse nosso programa, conforme eu prometi ontem, eu quero parabenizar os acertadores do placar de ontem do Flamengo, 3-0 em cima do Madureira. Alô, meu amigo Iraí Gomes Marinho. Alô, meu amigo Renato João da Silva. Alô, meu amigo Juan Souza. Alô, amigo Sebastião Gaspar. Alô, meu amigo Vitor Braga Melo. Alô, meu amigo Ismael Ferreira Lizardo. Alô, meu amigo Jairo Batista. Parabéns para vocês, meus queridos. Vocês arrebentaram. E também eu quero mandar aqui os parabéns para o meu amigo Juan Fernando Oliveira de Souza, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Juan, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu amigo. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Juan, tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!